E como é que hoje acontece a validação de um certificado que só tem 47 dias? Hoje não, porque passou a ser 199 dias. Mas, mesmo assim, então, como é que acontece a emissão a renovação de um certificado de 199 dias? Eu já pulei uma opção de etapa aqui, mas eu estou curiosa para saber isso. Bem, os passos para emissão, eles não se alteraram, né? A gente continua precisando validar. O que acontece já tem algum tempo, né, para a gente facilitar para as empresas que têm um grande volume de certificado, são as MSSLs. Você tem um perfil organizacional, então eu vou validar aquela empresa e dentro daquela validação eu coloco ali todos os domínios que ela tem pertencentes dentro da empresa. Então, a luisafinanceiro.com, a Luisa Departamento Pessoal e assim por diante, ou qualquer, né, domínio que eu administre dentro da minha empresa, que possua a mim. Tanto os internos, né, os intranets, como os certificados os domínios externos. E aí eu faço uma validação única daquela empresa e eu disparo aquela validação, eu permito que todos aqueles domínios usem aquela mesma validação. Isso vai te dar agilidade na hora das emissões, porque de fato, um a um, vai ficar impossível. Mas tem sempre, né, em Viegas, tem sempre um que a área comercial, alguém inventa uma promoção em cima da hora, tem um certificado que não estava naquela lista. Isso. Né? O certificado que pode ter o domínio total, ele pode não estar na lista, mas ele tem um domínio raiz que provavelmente pertence àquela empresa, né? Então vamos dizer assim que a CryptoID, ela tem a cryptoid.com.br como domínio principal e aí vai fazer promoção Dia das Mães.cryptoid ou Páscoa e aí a gente vai trocando aquilo, né? Dia da ceia. Qualquer desse tipo que é comum e que a gente troca mesmo. A gente vai entregar agora 2 tipos de serviço, que é uma mudança que eu vejo com muito bons olhos, que é a gente tirar a questão do certificado ele ser um produto e ele ser vendido como um serviço. Então, a gente tem os licenciamentos anuais, né, onde você compra ali um pátio de certificados. Então, vamos dizer, eu gosto muito de fazer analogia desse serviço com estacionamento. Eu comprei um aluguel de um estacionamento e eu tenho ali 20 vagas. Então, hoje eu coloquei um carro, amanhã eu tirei, coloquei outro carro, mas eu continuo com 20 vagas. Então, eu tenho um certificado. Eu tirei, né? Então vamos falar que começamos o ano com carnaval.cryptoid. Aí eu tirei do ar e coloquei Semana Santa, mas eu tô usando ali a mesma vaga. Então eu tenho esses 20 certificados ativos e isso é o que a gente chama de licenciamento. Então as empresas conseguem se programar para uma compra anual, que vai ser também uma outra grande questão, porque a gente não está falando só de uma alteração de gestão do ciclo de vida de certificados, mas também para o time de compra das empresas. Como é que eles vão calcular empresa que não isso? sabe disso? Eu acredito que sim. Infelizmente, eu acredito que não que sabe sim. que ela tem aquelas 20 vagas e pode trocar o carro? Eu acredito que sim. Tem bastante ainda de empresas. E o engraçado que a gente vê na prática, né, Viegas? Empresas que chegam assim, eu tenho um pátio de 500 certificados. Hora que passa para o licenciamento, vê que, na verdade, ela precisava comprar 300 vagas. Porque se você contar esses promocionais, já são 12 certificados que você transformou em um só. Porque eu vou usando ele mês a mês, né? Vamos dizer assim, nessas promoções, e aí eu tenho, de fato, uma noção de quantas vagas ativas eu preciso durante aquele ano. Vocês vão ensinando, né? Isso. Acho que tem esse papel didático que a gente que lida diretamente com o cliente precisa levar. E uma mudança de mentalidade também, que se torna menos relevante a emissão do certificado em si e muito mais a gestão, nesse caso, de domínios, né, que cada empresa, cada organização precisa ter, assegurando que está seguindo as boas práticas da certificação digital. E eu acho que isso eu acredito fortemente que isso vai ser cada vez mais comum, mais relevante, em o certificado em si, ele ser mais transparente aos olhos do usuário comum,
à medida que a gente vai aumentando o grau de integração com as aplicações, à medida que a gente vai facilitando a gestão, as reemissões, né? Porque o usuário comum efetivamente não precisa ter a mesma dor que tinha no passado. Né? Através de renovação automática, através de uma gestão mais integrada, através de realmente atenuar essas barreiras de fricção que historicamente eram marca da certificação digital como um todo, né? E que eu acho que mais e mais a gente precisa se esforçar e usar o avanço que a gente tem em uma série de áreas para tornar isso possível e cada vez mais fácil ao usuário que está gerindo. E uma outra coisa que também que toca na tua pergunta, que às vezes as empresas desconhecem, porque às vezes cada área dentro de uma empresa grande cuida tem uma certa autonomia. Então isso também dificulta essa visão mais holística, a visão mais abrangente por parte da própria organização. Então, acho que é um conjunto de coisas que a gente precisa levar informação, a gente precisa oferecer facilidades, a gente precisa oferecer facilidades sem colocar em xeque a segurança das aplicações, dos sistemas, das transações, né? E eu acho que a gente tem caminhos para que isso realmente vire uma coisa mais forte aos olhos das organizações. Você estava falando das organizações de segmentos. Alguns segmentos são usuários e são grandes compradores, né? Compram em grandes volumes, como o segmento financeiro. Sim. Por isso que a gente não vê também tantos bancos assim saindo do ar, porque eles compram e essas organizações não compram certificados gratuitos, porque elas têm, inclusive, um compromisso. Inclusive, operações com bandeiras como Visa, Mastercard, eles são a rede, né, que utiliza essas bandeiras são obrigados a ter um certificado de raiz internacional de uma autoridade certificadora com auditoria, enfim. Agora, recentemente, o governo brasileiro deixou, né, de emitir os certificados SSLs de raiz ICP Brasil. Visto isso, nós temos assim uma gama de usuários que vão entrar, são as PRODs, por exemplo, Prodesp, Proderj e por aí vai, que podem adquirir um pacote mais inteligente para o seu estado. Sim. Então, eu acho que esse aprendizado para esse setor, vocês podiam falar o que significa isso, se você já está sentindo, Viegas, na ponta, essa proximidade dessas empresas públicas, né, vindo aprender, porque, eu vou te falar, eles tinham que, o SSL ICP Brasil, além de dar muito problema, né, porque a raiz brasileira não era reconhecida pelos browsers, enfim, por uma série de coisas, não precisa a gente entrar em detalhes aqui, mas enfim, dava dor de cabeça, porque cada vez que uma pessoa visitava um site do governo federal, né, que era obrigatório usar ele, aparecia site não reconhecido. Era uma seguro, né? É horrível. E aí, como é que vocês estão vendo isso? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu posso começar Por aqui? favor. Então, eu acho que isso, assim, embora tenha chegado há não muito tempo na certificação digital, essas coisas não acontecem da noite para o dia. Então, eu me lembro logo que eu cheguei aqui, já escutava, inclusive, autoridades envolvidas na certificação digital falando sobre o caminho esperado para isso, né? As próprias empresas públicas, privadas, eu acho que também já caminhavam para isso, tanto que você citou empresa que Cliente, Solute e Global Sign, também não foi a partir de agora. Então, acho que isso já, de alguma maneira, foi um rearranjo da indústria, indo para essa direção de cada vez mais seguir padrões globais quando a gente está falando, sobretudo, de SSL. Então, acho que não chega para mim a ser uma primeira surpresa e tampouco uma mudança de mercado, tendo em vista que alguns desses players comentados por você já eram clientes de SSL e clientes da Solute, inclusive. Bom, inclusive, agora
não é agora, né? Ano passado, a ICP Brasil deixou de ter o seu SSL, né? Por conveniência, enfim, porque realmente dificultava muito os visitantes quando tinha o SSL da ICP Brasil, porque eles não tinham a raiz nos browsers. Vocês sentiram algum movimento nesse sentido no mercado? Sheila, quando eu cheguei aqui no início do ano passado, já ficou muito claro para mim, as próprias autoridades falando abertamente sobre essa descontinuação de esforços em manter os certificados locais da ICP Brasil, e que isso naturalmente seria um mercado atendido pelos players globais, pelas autoridades globais. Então isso não significa que a necessidade deixe de existir, né? Tudo que a gente já falou aqui, então todas as organizações, independente, setor privado, setor público, têm necessidade de assegurar a segurança nos seus domínios, nos seus ambientes. Então acho que isso leva naturalmente para o aumento de mercado percebido, sobretudo pela Global Sign e seus concorrentes, e de uma maneira também a convergir a adoção das mesmas práticas, sobretudo atendendo o que é estabelecido em Cabo Fórum, né? Então, eu acho que isso aumenta, mas um movimento que de alguma maneira já vinha acontecendo. Aí não sei o que a Luísa acha também. Não, com toda certeza, é um movimento que vem global, mas eu acho que essa que você está trazendo, ele trouxe sim uma facilidade para o gestor público de escolha, que antes, por uma tendência de mercado, né, essa obrigatoriedade de ser ICP Brasil, ela deixou de existir há um tempo, mas no papel. A gente ainda via isso sendo sentido na hora das compras, uma falta de até conhecimento técnico dos próprios gestores públicos. Para conhecimento técnico que eu digo nesse sentido dessa legislação da obrigatoriedade. Técnico-regulatório. Técnico-regulatório, exatamente. Do porquê antes precisava ser ICP Brasil e isso deixou de existir até que a ICP Brasil, de fato, abandonou esse tipo de emissão. Então, facilitou para a área de compras trazendo esse leque de opções, que são, como muito bem o Viegas mencionou, um leque de opção que é mais alinhado a essa tendência global, com padrões globais, e aí uma segurança de um nível que vai para além só da nossa terra, né? Porque quando a gente fala de mundo digital, eu não tenho como simplificar aqui na raiz Brasil, porque a internet não tem esse limitante, né? A gente não tem essas fronteiras que a gente tem dentro de casa.